boa noite a todos. Hoje nós estamos, a nossa última palestra, né, da Semana do Jovem Espírita de Garça, e nós estamos muito felizes de estar aqui. Obrigada, Luiz, Wander, pelo espaço. Agradecemos a todos os trabalhadores aqui do CFA e vocês que vieram também nos assistir. Então, hoje nós temos como tema suicídio, um estudo de caso à luz do Espiritismo. Espero que vocês gostem e que sirva de reflexão para todos nós. Bom, esse estudo de caso que nós trouxemos é do livro Missionários da Luz. O capítulo é o capítulo 11, que chama a Intercessão. O conteúdo doutrinário, ele fala um pouco sobre os processos mediúnicos, como se desenvolvem as providências do plano espiritual, antes, durante e após as reuniões mediúnicas. E também ele fala dos atendimentos aos encarnados e desencarnados, sobressaindo preciosos ensinamentos. Então esse livro ele traz algumas coisas para a gente conseguir pensar um pouco mais sobre os casos. Bom, pessoal, vamos começar então. Nós dividimos aí a história pela um pouco longa para poder facilitar o nosso entendimento quanto aos pormenores dessa história, né? Então, como a Elo colocou, é o capítulo 11 do livro Missionários da Luz, capítulo intitulado Intercessão. E aqui a gente tem a história, nesse capítulo, né? A gente tem o André Luiz, né, fazendo o seu processo de estágio junto a instrutores. Cada livro das obras de André Luiz geralmente trata de alguns problemas específicos, como ela colocou, né? E ele está estagiando junto com um instrutor chamado Alexandre. E numa dessas passagens pela Terra, os dois são recebidos, né? Eles são recebidos por duas senhoras, uma moça chamada Esther e a sua prima, que era um pouco mais velha que ela, chamada Etelvina. Os nomes que André Luiz coloca são fictícios, né? Para a gente não acabar expondo as pessoas, né? E ele recebe essas duas senhoras, né? E a Esther, a moça mais nova, que trazia, na verdade, o problema para Alexandre, né? A dificuldade que ela tinha. Qual era a dificuldade, né? Ela estava com o coração em pedaços, porque ela havia perdido, ela havia noivado duas vezes. Na primeira, um pouco antes do casamento, o noivo apareceu morto e acreditaram ser um suicídio, né? E ela se casou novamente e essa é a situação dela, né? Está passando por um segundo momento de perda de um ente querido, que é o esposo. O esposo foi assassinado na rua. E muito preocupada, né? Durante o sono físico, o sono do corpo, ela se desloca em desdobramento para encontrar o Alexandre, que era um conhecido de Etelvina, né? Que era a prima, para pedir socorro, pedir: olha, Alexandre, você poderia me ajudar, por favor? Eu estou enfrentando um momento de muita dificuldade, de muita dor. Eu gostaria de ter notícias do meu marido, onde ele está, né? Aí ela reforça que ela não gostaria de saber exatamente o que aconteceu com ele, ou ela não tinha intenção nenhuma de se vingar de quem quer que tenha cometido esse assassinato, né? Mas ela só queria ter notícias dele, porque ela estava com o coração em pedaços. E o Alexandre, né, uma boa pessoa, um bom espírito, né, ele se prontifica a auxiliá-la, né? E aqui a gente começa, né? O André já sempre atento, né, prestando atenção na história e sempre questionando o Alexandre quanto o que está acontecendo. E aí o André ele questiona o Alexandre sobre como eles poderiam encontrar o Raul, que era o esposo falecido da Esther. E de início, né, o André ele tenta remeter a uma ação que era muito comum entre os espíritos, que é de expandir a mente e tentar encontrar o espírito, né? Principalmente sair nas redondezas. E aí o Alexandre diz para ele que não é bem assim que funciona, que havia uma necessidade de esforço da parte deles para encontrar e entender realmente o que aconteceu. E aí, o primeiro passo que o Alexandre toma, né, sendo ali o espírito responsável, é ir até a casa, né? No outro dia ele vai até a casa da Esther para investigar um pouco o ambiente familiar e entender
algumas das coisas que poderiam ter influenciado a ação desse espírito que é o Raul. E chegando na casa, o Alexandre e o André se deparam com os vivos, com os encarnados, né, entre eles a Esther, os filhos que ela tinha e mais alguns tios que viviam junto com eles, né? E algumas entidades, alguns espíritos familiares ali que estavam junto ali, né? Então, um ambiente familiar complexo, né, onde envolvia tanto os encarnados quanto os desencarnados. E aí ele procura dentre aquelas entidades algum que demonstrasse algum certo grau de elevação e algum espírito que estava de passagem ali e que, segundo informações dadas por André Luiz, era um espírito que passava pelas residências cuidando das famílias. Então ele era como se fosse um guarda-vidas, né? Ele passava pelas casas cuidando das famílias. E aí o Alexandre ele vai até esse espírito e pergunta, né? Olha, a gente está vindo aqui por esse motivo, né? Ele explica toda a situação. Ele fala, nós gostaríamos de ter notícias de Raul, né? Que a esposa ela está muito mexida com essa situação do assassinato. E aí o espírito para um pouquinho a conversa, né? E fala, mas Alexandre, não foi um assassinato, foi um suicídio. E aí o Alexandre dá o primeiro baque nele. Ele fala assim, um suicídio? Ele fala assim, foi um suicídio meticulosamente pensado. E aí ele começa a explicar o que aconteceu. Esse espírito, né, ele não tem um nome né, em específico, eles não colocam. Ele diz que, em passagem por aquela residência, percebeu a condição do Raul e o Raul ele planejou o próprio assassinato. Ele comprou um revólver, né, e para evitar algum tipo de problema com a família, logo depois do trabalho, ele saiu do trabalho, foi até a rua, né, e atirou no próprio peito. E aí que começa toda a dificuldade dessa história, né? Porque é muito mais complexo do que o Alexandre achava que era. Inclusive André, que fica chocado com aquela situação, né? Não pode, é um homem de família. E aí esse espírito ele coloca, né, explicando para Alexandre que o Raul, ele tinha filhos, ele tinha esposa, que todos o amavam muito, ele era muito querido por todos que trabalhavam junto com ele. Por que essa ação? E aí esse espírito ele detalha um pouco mais como foi o desencarne de Raul. Por ele ter planejado o assassinato, ele se sintonizou com algumas entidades de pensamento inferior, dificultando assim, ou impedindo que esse espírito alcançasse ele para socorrê-lo no desencarne. Então ele disse que havia dezenas de espíritos que estavam aguardando o momento e arrastaram o espírito de Raul para longe, evitando assim qualquer situação de auxílio por parte desse espírito protetor. E aqui a gente faz uma pausa para a gente entender o que está acontecendo na história. Então, antes de continuar a história, nós temos alguns pontos. O primeiro ponto é o desdobramento. O segundo ponto é a investigação. O terceiro ponto, o suicídio de Raul. E o quarto ponto, que é a vibração, influenciação e a sintonia. Então, nós vamos ponto por ponto antes de continuar a história. Bom, no desdobramento, qual é o propósito da busca da Esther? Ela foi lá para quê? Ela foi lá porque ela queria saber quem era a pessoa que tinha matado o marido dela? Ou ela foi lá porque ela queria respostas, porque ela queria consolo, porque ela queria notícias de como estava o marido dela que havia desencarnado? E aí a Esther, ela não queria então se vingar daquela pessoa. Ela só estava sofrendo muito e gostaria de um consolo, de saber como ele estava, para que ela pudesse ficar um pouco melhor. E como o Guilherme falou, ela foi lá em desdobramento. O que é o desdobramento? Enquanto a gente está dormindo, a gente sai do nosso corpo, mas mantém a ligação. E aí, quando elas chegam lá, né, o desespero é tanto que no sonho ela encontra a prima dela e a prima dela leva até o Alexandre. O Alexandre era uma figura amiga, né? Então o Alexandre e a prima da Esther já se conheciam. Então era uma figura amiga. E o relato do André Luiz é que quando Esther ela chega, eles já percebem o quanto ela está sofrendo e que ela precisava de um consolo.
realmente. E por isso da procura dela, da busca dela. Um outro ponto, a investigação. Então, o Alexandre ele descobre o que de fato aconteceu com o Raul, indo visitar a casa onde Esther morava. E aí lá, ele descobre que tem um espírito, né, como o Guilherme já disse, que era um espírito protetor, que protegia ali a região. Não era um espírito protetor da casa, mas ele estava ali andando pelas residências e fazendo o que era possível. Então ele conta para o Alexandre o que realmente havia acontecido. E aí aquele espanto. E por que o espanto? Porque achava-se que o Raul ele tinha sido assassinado, não é? E não foi isso que aconteceu. Então vem o caso suicídio. Então por que ele cometeu esse ato? Qual seria a intenção dele ter chegado ao ponto de se suicidar? O que será que aconteceu para ele chegar a isso? Então ele finge o assassinato e o suicídio direto. Bom, André Luiz ele tem uma nomenclatura onde ele usa suicídio consciente e inconsciente. E aí, na verdade, nós não usamos esse termo, nós usamos o termo direto e indireto. Por exemplo, quando André Luiz desencarnou, o desencarne de André Luiz, ele desencarnou como suicida, não foi? Só que foi um suicídio indireto. E por que indireto? Porque assim, André Luiz ele era médico, só que ele bebia muito. E o suicídio indireto, por quê? Ele melhor do que nós, ele sabia que a bebida diminuiria o tempo de vida dele, não é? Então, acaba sendo um suicídio de forma indireta. No caso do Raul, quando ele mesmo atira no próprio peito, é um suicídio que a gente fala que é direto, ao invés de consciente e inconsciente, certo? Vibração, influenciação e sintonia. O que o Raul vibrava desde quando ele planejou esse suicídio até o momento? Ele estava com a vibração dele lá em cima ou não? Não, né? E por conta disso, ele acabava sendo influenciado e ele sintonizava com outros espíritos. E quais eram esses espíritos? Eram espíritos bons? Não, né? E eu pergunto para vocês, no momento em que o Raul ele se suicidou, ele teve um amparo? Ele não conseguiu ter o amparo, porque o que impediu o espírito protetor ajudar Raul depois dele ter cometido esse ato? O que impediu? Faixa vibratória. Faixa vibratória, muito bem. Então ele estava tão conectado ali, sintonizado com esses espíritos, que o espírito que estava ali, ele não conseguiu, porque tinham vários espíritos, não eram um só, eram vários, que estavam ali se aproveitando daquele momento e esperando que ele se suicidasse. Continuando a história, né? Então, depois de todo esse início, né, o Alexandre começa a entender o que aconteceu com o Raul. Então, já não foi um assassinato, foi um suicídio, e esse espírito, o Raul, foi levado por outros espíritos inferiores, né? Que espíritos esses, segundo a informação do livro, eles se aproveitavam dos fluidos vitais do recém-desencarnado. Aí Alexandre ele pede um minuto de silêncio para o André, né? Ele pede o auxílio dele em prece, para que ele consiga se concentrar e perceber no ambiente, nas redondezas, onde poderia estar Alexandre. No livro não fica claro exatamente como ele faz isso, né? Então, ele simplesmente se concentra por alguns minutos e aí ele percebe onde pode estar o Raul. E aí ele abre os olhos e fala: André, eu já sei onde está o Raul, vamos lá. E aí está uma informação muito interessante. Eles vão até um local
a esse local, e chegando ao local já causa uma impressão muito forte no André, porque era uma espécie de matadouro, onde se matavam animais, como por exemplo bovinos, né? Animais vacas ou bovinos, para o abate, para serem levados para açougues, por exemplo. Isso causou um choque muito grande no André, que era um ambiente não muito agradável, né? Porque além dele perceber que o local que o Raul estava, que havia sido levado, ele percebeu que os desencarnados que estavam lá, porque era um ambiente muito pesado, muito denso, existiam todas aquelas entidades que levaram o Raul, estavam lá se aproveitando das vísceras dos animais, das sensações, dos fluidos vitais daqueles animais que acabavam de ser abatidos, né? E se aproveitando disso, e se aproveitando dos fluidos emitidos pelo Raul, que ele havia acabado de desencarnar. E naquele ambiente, né, ele percebendo tudo aquilo, o Alexandre ele pede mais atenção com o André, para ele ficar vigilante, porque não era um ambiente fácil, né? E diz, o Raul está ali, vagando, perdido, sem perceber, sem entender o que estava acontecendo. E aí tem uma informação legal, interessante, que o Alexandre, ele toma uma medida muito, muito inteligente no momento. Obviamente ele foi para ajudar o Raul. Como vai ajudar o Raul naquela condição, né? Porque o Raul, de uma certa forma, está sintonizado com aquelas entidades. Mesmo numa condição de torpor, de não saber o que está acontecendo, ele se sintonizou por conta do suicídio, né? O Alexandre, se utilizando da sua sabedoria, né, como um tratador, como um cuidador, ele vai até o Raul e aplica um passe magnético na região da cabeça. Para quê? Para modificar um pouco o estado vibratório do perispírito do Raul. Fazendo isso, o perispírito do Raul se iluminou o suficiente para que os espíritos que estavam se aproveitando dele percebessem que tinha alguma coisa de errado, se afugentaram por conta da luz emitida e fugiram, dando o espaço necessário para que o Alexandre retirasse o Raul daquele ambiente, para assim poder oferecer os primeiros socorros. E nesse momento em que o Alexandre aplica o passe e o Raul se ilumina por um período, os espíritos que estavam ao redor perceberam que haviam espíritos ajudando o Raul, eles não enxergavam, mas eles perceberam, e aí eles fogem zombando do Alexandre e do André, mesmo sem ver que eles estavam ali. Então depois que o Alexandre e o André resgatam o Raul, eles o levam para um pronto-socorro, né? E o Alexandre, ele continua o processo de tratamento do Raul para acalmá-lo, porque ele como ele foi muito sugado pelas outras entidades, ele estava num estado de inconsciência. O Alexandre, ele até questiona o Raul se ele lembrava da esposa, ele não sabia nem o próprio nome. E aí eles o levam para esse pronto-socorro, o Alexandre aplica mais alguns passos magnéticos na região da cabeça, para fazer com que ele desperte e recobra um pouco o equilíbrio. Só que ao fazer isso, ele faz também com que o Raul lembre-se do que aconteceu. E aí ele lembra do suicídio, do tiro que ele deu no peito, da esposa que ele deixou, que no fim ele não queria morrer. Então ele recobra o próprio sofrimento. E aí ele se desespera, uma equipe tenta auxiliar o Raul. O Alexandre continua os passos para acalmá-lo, depois desse momento de êxtase, né? Ele se acalma o suficiente, e para ele poder recuperar as energias, o Alexandre fala, daqui 70 horas a gente volta, porque por enquanto ele não tem condições de dialogar conosco. E aí, o Alexandre e o André voltam, vão continuar os seus outros trabalhos, e depois eles resolvem voltar. Bom, agora a gente vai ver o local onde Raul foi resgatado. Qual era o lugar que ele estava, que ele se encontrava? Porque os espíritos mantinham-se naquele lugar? Como foi dito na história, ele foi resgatado por esses espíritos, porque é o que a gente falou na primeira palestra, semelhante a caminho semelhante. Era a sintonia em que ele estava, a vibração dele. Então, no momento que ele cometeu o ato, o suicídio,
Ele foi resgatado por aqueles que estavam, né, intuindo aquele ato. Então, no momento que ele cometeu, ele foi resgatado. Mas por que ele estava nesse matadouro, né? Como o Gui falou na história, esses espíritos estavam se apegados aos principais desses animais que acabaram de morrer, né? Então, eles ainda, apegados à matéria, encontravam-se naquele lugar. Então, por isso que ele foi arrastado junto com eles, né? Eles estavam sugando todo o fluido vital que estava no espírito, né? Como assim fizeram com o corpo inerte dele. Então, por isso que eles se encontravam naquele lugar. Que tipo de espíritos eram esses? A gente pode classificar como espíritos bons, espíritos puros? Não, né? Espíritos extremamente apegados à matéria, ainda sensações orgânicas, que a gente pode ver. Por isso eles estavam nesse lugar, né? Nesse matador. Eles estavam ligados à matéria, às sensações, nos prazeres da carne. Então, por isso, eles estavam lá. Até ele adquiriu com espíritos grosseiros, né? Essa nomenclatura para justificar o porquê do ato, né? E o porquê de estarem lá. Por que não enxergavam Alexandre e André? Por que será que eles não conseguiam ver esses espíritos humanos ali, esses espíritos que estavam tentando ajudá-los, né? Espíritos humanos. Como foi dito, a sintonia, né? A vibração desses espíritos não deixavam esse contato acontecer. Né? No caso dele, né? Principalmente, ele estava tão ainda no sentido de perturbação que ele não estava nem sabendo onde ele estava, né? Nem se reconhecendo. E os espíritos também não enxergavam porque ainda apegados ali àquela matéria não conseguiam ter essa faixa vibratória não permitia que chegassem a ver esses espíritos que estavam ali para fazer o socorro, né? Então, olha como a vibração influencia muito na questão, né? Inclusive do socorro. Como Raul sai desse lugar? Como a gente viu, ele foi amparado pelo Alexandre, né? Alexandre, ao colocar a sua mão, né, sua destra na cabeça de Raul, ele consegue emitir uma luz, o qual ofusca, né, para os espíritos, né, que estão ali pegados àquela escuridão, né, aquele lugar, e eles acabam se afastando por conta dessa luz. E assim ele conseguiu chegar perto do Raul, né, assim ele conseguiu o contato com o Raul, podendo dar a ajuda que ele tanto necessitava. Porque com as influências dos espíritos em volta, ele não conseguiu chegar perto assim, dele, sem antes fazer tirar um pouco desses espíritos, né, que estavam influenciando ali. Por que Alexandre leva Raul para um pronto-socorro e somente lá cuida do enfermo? Por que será que ele não poderia ter colocado a ajuda, né, prestado a ajuda e socorro ali mesmo naquele lugar? Será que é um lugar propício para isso? Será que ele, como ele fez no pronto-socorro, né, recobrou a memória dele, conseguiu colocar ele no estado ativo, né, recobrando totalmente sua memória? Se ele tivesse feito aquilo naquele lugar, quão maior seria a perturbação dele? Né? Como será que ele despertaria naquele lugar, tudo acontecendo, principalmente no lugar, né? O matador, os espíritos ali em volta, né? Recobrar a memória livre, as sensações que desencarnam. Então ele não era um lugar propício para isso. Então por isso que ele leva ele para o pronto-socorro para poder prestar os socorros necessários. Né? Bom, aí a gente entra numa questão, né, a gente olhando tudo isso, né? Mas por que Deus permite esses espíritos ruins, essa maldade, né? Esses espíritos que excitam ao mal, que gostam dessa sintonia, né? Essa vibração? Aí Kardec faz a pergunta: por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos, olha que legal, né? Destinados a experimentar a fé e a constância, a persistência dos homens do bem. Então eles são ferramentas para a gente. Quando a gente olha para o mundo, a gente fala, meu Deus, quanto tragédia, meu Deus, quanto a gente ruim, titulamos, né, as pessoas assim, mas são ferramentas para que a gente possa progredir. Né? A gente tem que aprender com eles. Sem eles a gente não aprenderia. Seria uma lição não aprendida ainda.
Né? Então, por isso que essas ferramentas existem. Né? Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Então, olha só, se eu estou propenso a matar alguém ou a me suicidar, vai ter uma multidão de espíritos ali, querendo aquele ato. Mas não são eles que fazem comigo, sou eu. Mas eles vão estar ali. Eu estou vibrando nessa mesma sintonia, eu estou querendo, desejando isso. Eu estou colocando essas ideias na minha mente e nos meus sentimentos. Né? Então, como ele fala, você vai arrastar a multidão que vai se afinar a você. Mas também terás outros que esforçarão em te influenciar. Que é o caso desse amigo da região que fazia esses amparos, né? Nas casas, que tentou socorrer o Raul, mas infelizmente não conseguiu. Por quê? O contato, a sintonia, né? A vibração dele não tinha como chegar, porque ele estava totalmente ligado na ação. Ele já estava, né? Decidido a praticar o ato. Terás outros que esforçarão em te influenciar no bem, o que fazem estabelecer a balança e te deixam ao comando. Então nós temos os espíritos, né? A gente falou que são afins, né? Se eu estou com uma ideia boa na cabeça, com certeza eu estarei rodeado de uma multidão de espíritos bons. Mas se eu tiver alguma ideia que não é ruimzinha lá também, vai ter aqueles que gostam daquela determinada atitude. Então eu vou ser influenciado, nós somos constantemente influenciados e influenciamos também. Então esse comando, a última cartada é nossa. É a gente que decide, nós somos eles. E mesmo por essa influência, se você tiver a decisão, no caso do suicídio, de não praticá-lo, você não pratica. Eles não vão te forçar isso. A última cartada é sua. Essa resposta foi um dos espíritos, tá? Depois da mesma pergunta, Kardec faz uma observação, ele coloca um comentário. É assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha, ou seja, livre-arbítrio. Nós escolhemos o que nós queremos praticar na nossa vida. Bem ou mal é o caminho que a gente vai escolher trilhar. O caminho que devemos seguir. E a liberdade de ceder a uma ou outra influências contrárias que se exercem sobre nós. Então a gente que decide qual influência a gente quer, né? Boa ou ruim. Bom, chegamos ao final da história, né? Então, depois desse resgate feito pelo Alexandre, ele deixa o posto de socorro para depois retornar por cerca de 4 dias. Aí sim, indagar e questionar o Raul quanto ao que de fato aconteceu, porque isso é apenas uma parte da história, foi o suicídio, mas por quê? Como se desenrolou? Isso só quem poderia dizer era o próprio Raul. Não tinha pessoa para dizer. Então eles voltam, né? Eles encontram o Raul já um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo, e o Alexandre senta e conversa um pouco com o Raul e pergunta: e aí, o que aconteceu? E aí o Raul conta o que aconteceu. O Raul diz o seguinte: ele conta toda a sua história. Ele diz que antes dele se casar com a Esther, ele vivia no interior. E um dia ele foi convidado, ele foi chamado por um grande amigo dele a vir morar na cidade grande, que é onde ele depois passou a morar. Ele aceita o convite e vai morar nessa cidade. E um tempo depois, esse amigo chamado Noé, né, ele tinha uma noiva. E ele resolve apresentar a noiva para o Raul. E aí, de pronto, quando o Raul vê a noiva do amigo Noé, ele se apaixona. E aí, tudo que se passa na mente dele é apenas desposar a noiva do amigo. E a noiva do amigo é a Esther. E aí, por conta desse pensamento e desse desejo forte que ele tinha de querer desposar a Esther, dentro de pouco ele passa a ver um grande amigo, na verdade, como sendo um inimigo. Ele era um obstáculo para que ele conquistasse o grande prêmio na mente dele, era a Esther. Então ele passa um tempo pensando sobre isso, e aí ele decide, como o Lucas colocou, né, ficar ao nosso comando. O último ponto, a última escolha é sempre nossa.
ele decide por assassinar Noé. E aí ele arma um plano para poder fazer isso. Era muito comum no passado o uso de alguns venenos, de algumas substâncias, que eram colocadas em bebidas ou em alimentos para ir tirando as forças vitais do corpo, sem parecer que a pessoa foi assassinada ou algo do tipo. Parecia que ela pegou alguma doença e desencarnou, né, naturalmente. O que o Raul fez? Ele comprou essa substância, né, esse tipo de veneno, e ele começou, em pequenas doses, ele começou a ingerir essa substância, para que de tempo em tempo, e aumentando de tempo em tempo a dose, o corpo dele se acostumasse a doses maiores do veneno. Sendo que uma pessoa que não tivesse acostumada a uma dose maior, seria letal a pessoa tomar aquilo. E aí, depois de um certo tempo, ele já acostumado com aquelas dosagens, ele convida o amigo Noé para um jantar. E aí a gente já vê o que vai acontecer, né? Ele injeta o veneno no vinho, toma o vinho junto com o amigo, e aí, já dentro de algumas horas, depois que o amigo vai embora, é encontrado morto, parecendo que foi um tipo de suicídio. Lembra que eu falei que a Esther tinha um noivo? Foi Noé. Então, eliminando o amigo, durante o tempo de luto da Esther, o Raul se aproximou dela, a consolou durante o tempo de luto e se casou com ela e passou 12 anos casado com a Esther. Só que a gente vê uma coisa muito interessante, né? Que passou 12 anos com ela, teve filhos, tinha uma situação boa, mas começou a crescer a culpa dentro dele. E ele se descreve como muito melancólico e triste. E é uma informação que Esther coloca para o Alexandre quando ela diz: apesar de todos os esforços nossos, né, minha e dos filhinhos, para cuidar e para tentar amparar de alguma maneira o Raul, ele sempre se mostrou melancólico e triste. Ela nunca entendeu por que Raul era daquele jeito. A resposta estava aqui agora. Ele havia assassinado o amigo e não estava conseguindo suportar a dor daquela ação. Ele se sentia não merecedor da família que ele tinha. Aquela família deveria ser do amigo, que ele havia assassinado. E aí, nessa conversa, ele se sente suficientemente arrependido para contar para Esther o que havia acontecido. E aí o Alexandre, com muita sabedoria, pondera o Raul dizendo: Raul, não é prudente você contar para Esther o que de fato aconteceu. Não neste momento, não é o momento. Ela está muito fragilizada. A Esther precisa, neste momento, saber que você está bem, que você está se recuperando, está arrependido e que quer se melhorar, quer mudar o seu caminho, mas sem contar de fato o que aconteceu, porque ela precisa agora, neste momento, porque ela vai cuidar dos filhos sozinha e dos tios, né, que eram tios mais velhos que moravam com ela, que já eram aposentados, que dependiam financeiramente da família. Então ela precisava de força, de esperança, e não de mais uma complicação, não acordar no outro dia desesperado. E aí ele convence o Raul, né, quanto ao que falar, ele ajuda o Raul, quanto ao que servir para Esther, que ele providenciaria um encontro, porque o Alexandre prometeu que encontraria o Raul. E aí ele providencia a vinda da Esther, né, durante o sono do corpo, né, então ela vem em desdobramento para encontrar-se com o Raul. O Raul simplesmente ele diz que ele está bem, né, tudo mais, e que ele vai, de alguma maneira, tentar ajudar a Esther, mesmo no plano espiritual, mas junto da casa ali, fazer o possível para ajudá-la nesse momento de dificuldade. Mas ele ressalta muito que ele estava bem. E no momento da conversa, a Esther, né, qualquer pessoa faria, acaba perguntando o que aconteceu. E aquilo dá uma balançada no Raul, porque ele não sabe o que fazer, não sabe se conta, se não conta. E aí vem uma descrição do André Luiz, de que ele percebe que o Alexandre estava ao longe, emitindo pensamentos, ele havia se conectado mentalmente com o Raul e ajudando a colocar as palavras certas para deixar tudo bem naquele momento, para não desequilibrar a Esther. E aí ele contorna a situação, né? Ele apenas pede força para ela, dizendo que ele estaria do lado dela. Ela se satisfaz com aquela resposta, né? E aí ela é levada de volta para o corpo, né? Para poder acordar. Ela acorda no outro dia, muito bem, feliz, e diz, né, que encontrou em sonho o esposo, que ele estava bem, que ela se sentia com forças agora para poder procurar um emprego e cuidar da família, apesar de todo o ocorrido.
Essa é a história desses três. Do Noé, do Alexandre, do Noé, do Raul, da Esther. E aí nós destacamos mais alguns pontos nesse final da história. O primeiro ponto é a explicação do Raul, como ele conta o que realmente aconteceu. A segunda, a sensação de culpa. Terceira, a influência do meio social. Por que ele não contou para a esposa que ele havia assassinado o amigo? Naquela época, como que ficaria quando uma pessoa ela suicida? Como que fica? Não fica legal. Não era legal naquela época. Era... Como é que fala? As pessoas tratavam muito mal quando acontecia essa situação. E depois a instrução para Raul. Então o Alexandre, como o Guilherme disse, ele passou uma instrução para Raul, para que ele pudesse encontrar com a Esther e falar que ele estava bem. Então aqui um ponto muito delicado e muito importante, né, que fez essa reviravolta na vida do Raul, na verdade, é a sensação de culpa advinda da ação que ele cometeu contra uma possível família que viria a surgir, que era o Noé e a Esther. Né? Segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, tem um capítulo nesse livro que Emmanuel intitula A Culpa. Ele diz que a culpa ela tem uma relação muito forte com o não cumprimento do dever. Então, se a gente olhar no contexto, qual foi o não cumprimento do dever por parte do Raul? Ele deveria respeitar a escolha do amigo e a escolha da Esther, e não interferir de uma maneira tão violenta contra os dois. Então, nesse espaço, né, que seria a ação na faixa do bem, que assim como Emmanuel define o dever, a ação na faixa do bem, então, naquele contexto, qual era a ação do bem que o Raul poderia fazer? Que era a favor dele mesmo. Era controlar os próprios impulsos. Controlar-se e disciplinar-se. Aquela moça não era para ele. Ele forçou uma situação. Então ele não cumpriu com o dever dele naquele momento. E aí Emmanuel diz que a culpa vem do não cumprimento do dever. E pela culpa surge em algum momento o arrependimento. E aí ele coloca de forma muito interessante que o arrependimento, em uma situação dessa, você pode tomar um caminho de falar a verdade, ou de tomar uma postura de cumprir o dever ou de correção, ou de desespero, de fuga. Ele fala dessa maneira. Que o olhar desequilibrado para o arrependimento nos leva à fuga. E foi exatamente o que o Raul fez. E nessa fuga, ele fez o quê? Ele se sintonizou com entidades que também sofriam. Que se aproveitaram do momento de fragilidade dele para em algum momento depois tirar vantagem disso. E Emmanuel ele coloca muito bem nesse capítulo da culpa que chega a tal ponto, muitas vezes, a troca fluídica entre os espíritos, a conexão, a sintonia, chega a tal ponto da intensidade que é muito difícil você distinguir se o que você sente, o que você pensa é seu ou se são dos obsessores. Olha que situação complicada. Então ele passou 12 anos, mais ou menos, construindo essa conexão com entidades que iriam se aproveitar dele. No momento todo desencarna. E por que surge essa culpa, né? Aí a gente remete de volta ao livro dos Espíritos, né? Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Alguém sabe a resposta? 2 palavrinhas. Onde? Nós, na consciência. Então, a lei divina está dentro da gente. Então ela acusa para nós que algo está errado. E a gente dá o comando, a gente escolhe por meio da nossa vontade o caminho que a gente segue. Se a gente corrige, passa a vergonha muitas vezes, né? Mas derruba o nosso orgulho, ou a gente foge, mantendo esse orgulho forte dentro da gente. E foi o caminho que o Raul infelizmente escolheu. Bom, aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Por que as pessoas cometem suicídio? E eu gostaria de ouvir a resposta de vocês. Por quê? Porque é
para matar a dor, o sofrimento, não é o corpo, mas o sofrimento, a culpa, às vezes uma pressão muito grande. Eu acredito que a pessoa não queira tirar a vida, mas ela age assim para acabar com o sofrimento. Exatamente. Então, ela age assim não porque ela quer se matar, quer sair, ela quer parar de sofrer. Esse é o motivo, ela quer parar de sofrer. E nós sabemos, quem aqui não é espírita de berço, sabe que quando a gente passa a entender que nós temos uma outra vida, que nós temos uma nova chance, a gente passa a compreender que não vai adiantar aqui eu me matar, porque esse sofrimento ele não vai cessar. Ele não vai acabar ali. Então, hoje, dentro da doutrina espírita, a gente consegue entender que essa vida pode ser que seja a melhor para que nós possamos vencer os nossos conflitos. A condição em que nós vemos talvez seja melhor. Então, quando alguém comete esse ato, é com essa intenção, acabar com o sofrimento. Bom, então concluindo aí, né, tirando um pouco das nossas conclusões quanto a essa história, né, responsabilidade pelos próprios atos. É muito importante a gente perceber que qualquer ação nossa, ela nunca é apenas individual. As nossas ações têm consequências tanto para mim quanto para quem convive comigo. E quem conhece famílias que perderam pessoas por suicídio, sabe o quanto essas famílias sofrem por conta da ação da pessoa. Então, aquele que comete o suicídio, quando ele vai para o lado de lá, a hora que ele percebe o quanto ele sofre, e muitas vezes esse sofrimento aumenta porque ele vê o familiar sofrendo. Ele vê a mãe ali que perdeu, né? A mãe desse filho, às vezes, que comete suicídio, sofre muito mais do que ele está sofrendo. E aí isso aumenta a angústia dele, ele se sente mais perdido, fica ainda mais complicado. Então é muito importante a gente prestar atenção que todos os nossos atos não influem só sobre nós, mas influem também sobre as outras pessoas. E aqui apenas um último comentário sobre essa questão do suicídio direto e indireto que a Elo colocou, né? André Luiz ele coloca como consciente e inconsciente, né? Ele que cunhou esse termo, né? Pelas obras espíritas. A gente optou por modificar porque nós não temos como afirmar quem de nós é consciente ou inconsciente naquilo que a gente faz. Em qualquer ação nossa, é muito difícil. Como ela deu o exemplo do André Luiz, né? Qual o grau de consciência ou de inconsciência que ele tinha, sendo um médico, fumando muito, ele também fumava, mas morreu por conta do abuso da bebida. Quem melhor que o médico para saber que a bebida não faz bem, o excesso da bebida não faz bem? Então será que ele foi consciente ou foi inconsciente? É difícil saber. Então a gente usou esse termo direto e indireto porque o suicídio direto é aquele caso em que a pessoa deliberadamente tem a intenção de tirar a própria vida, para acabar com o sofrimento. No indireto, nós não temos a intenção deliberada de tirar a própria vida, mesmo tirando. Então aqui, qual lembrete que fica? Por mais que nos choque o suicídio direto, é muito mais delicado o suicídio indireto, que vem pelos vícios, que vem pela gula, que vem por todos os excessos que a gente comete ao longo da vida, a gente vai matando o nosso corpo aos poucos. Foi o que aconteceu com o André Luiz. Então tomemos esse cuidado, porque o suicida não é apenas aquele que tira a vida de maneira violenta, em um instante, mas também aquele que ao longo de 20, 30 anos comete abusos contra o seu próprio corpo. Nos diz o Evangelho, cuida do corpo e do espírito. Não esqueçamos do corpo. O corpo é a ferramenta de ação que nós temos aqui para caminhar com mais segurança e resolver as nossas dificuldades. Então não deixemos o nosso corpo pior. Não criemos mais problemas para nós, porque já temos muitos para resolver. Vou ter que diminuir o doce. Tem que diminuir o doce. Esse tema, Todos nós, Luiz. esse consolar ao invés de julgar, ele é muito importante, porque nós, ainda como espíritos imperfeitos, nós temos muito ainda essa, posso dizer, um mau hábito de julgar, né? E o próprio Cristo nos fala, não julgues para não ser julgados.
né? Então, a gente, no caso de um suicídio, a gente acaba julgando uma depressão, né? Hoje as pessoas já estão tomando consciência de quanto preocupante esse ato, né? A pessoa com gente em estado de depressão, já a pessoa fica meio que alerta. Antigamente era taxado como uma besteira, né? Como uma bobagem, né? E olha o que acontece, né? Não só no caso do sentimento de culpa pelo ato, né? Que o Raul cometeu, mas às vezes pela pessoa não estar bem emocionalmente com alguma coisa que ocorreu, um relacionamento, ou dentro do seu convívio social, familiar, né? Então a gente tem que aprender a tudo que acontece na vida das pessoas, né? Eu sei que é uma coisa muito complicada, né? Mas a gente começar a observar o que cada um está passando na sua vida e se colocar no lugar dele, né? E ao invés de julgar, tentar ajudar. Né? A gente acaba não entendendo algumas situações, alguns atos das pessoas, certas maneiras de pensar, porque a gente não se coloca no lugar dela, né? Não busca ajudar, a gente só julga, joga mais pedras em cima da pessoa, não busca acolhê-la e não vamos ajudar. Porque é isso que o Espiritismo traz, né? Isso que o Espiritismo faz, né? A caridade, como ser caridosos, não apenas dando uma roupa para uma pessoa, uma comida, um lar, mas também aquele consolo, aquele abraço, aquela ajuda, né? Que está ali ao nosso alcance e a gente acaba não cedendo para essa pessoa que tanto necessita. Então eu acho que a gente tem que aprender, né, levar daqui hoje essa frase, consolar ao invés de julgar. Vamos consolar. Mas tem uma pessoa que está pensando totalmente diferente, uma pessoa que não está entrando na cabeça dela o que ela está fazendo, o ato que ela está fazendo. A gente sabe que todo mundo tem o seu tempo, todo mundo precisa passar pelo erro para poder aprender. Então a sua contribuição foi feita, você ajudou. Mas ela, por si, decidiu seguir o caminho ao qual ela vai passar pelas dificuldades, né? Então, vamos consolar, ajudar essas pessoas ao invés de julgar. Eu queria só fazer um adendo, na verdade, ainda dentro da história, que é um ponto que me chamou muita atenção. Hoje eu já não vejo acontecendo tanto, mas a gente sabe, né, que historicamente, né, a gente pega o caso da Esther, né, um caso de suicídio na família era muito complicado socialmente falando, a cultura, as pessoas não aceitavam, muitas vezes a família era colocada de lado, né, isso era muito forte. E por conta desse preconceito com relação a isso, né, quando o Raul ele explica para o Alexandre um dos motivos dele ter feito isso foi para não deixar a família passar esse problema. Então ele pensou em se entregar à polícia. Quando chegou a tal ponto a culpa, ele pensou em se entregar por conta da morte do amigo. Mas ele desistiu de fazer isso, por quê? Porque um homem preso ainda hoje, né, mexe com todo mundo. Então ele preferiu tomar essa ação ao invés de prejudicar a família. Ele teve esse pensamento, mas aí ele complicou ainda mais a situação. Bom, a questão da sintonia, né, que a gente viu, né, semelhante traindo semelhante. Né? Então ele, sintonizado antes da desencarne, né, em vibrações com seus respectivos espíritos, né, ele ainda colocando aquela ideia na mente, cultivando aquele sentimento, né, tanto de culpa quanto tanto de querer fazer tal ato, no instante do desencarne, ele foi socorrido por eles, né, em socorro, né, levado por eles, né, por conta dessa sintonia. Mas a gente viu também, como foi dito na palestra de segunda, que teve um amparo espiritual, né, da espiritualidade, tentando dar o socorro tanto antes quanto depois, né, mas a questão da vibração é que não permitiu que esses espíritos pudessem chegar. Né. Olha, a gente pode ver como que é importante a questão da vibração, né, a gente sempre está em constante vibração positiva, nas boas ações, cultivando os bons pensamentos, porque a vida lá é um espelho, né, que teremos aqui, que estamos fazendo aqui. Então, eu gostaria de agradecer a todos, a Uzi, a todos vocês que participaram, não só hoje, mas a todos que participaram durante a semana, né? A gente sabe que nem sempre dá para ir em todas, né? Nós
entendemos a correria do dia a dia e agradecemos extremamente aos jovens que participaram, Lucas, Guilherme, Matheus, a Aninha, e aos jovens da mocidade que estiveram com a gente. Hoje só temos um, ali o câmera, que é o Fer. Vem cá, Fer. Então, nós recebemos esse apoio e eu gostaria muito de agradecer primeiramente a Deus, porque é Ele que nos deu a vida, nos proporcionou estar aqui. Aos espíritos amigos que estiveram conosco durante toda essa semana e durante esse mês, durante o tempo em que nós estávamos nos preparando para fazer isso aqui. E esse apoio que nós recebemos dentro da mocidade, dos espíritos que estão ali nos auxiliando nos nossos trabalhos, que nós sabemos que é muito importante. Então, as casas espíritas que nos receberam com muito amor, com muito carinho e que possibilitaram que nós estivéssemos aqui. Cada um da sua maneira, fazendo as apresentações e cedendo o espaço muitas vezes de um estudo, de um passe e entendendo que isso aqui é ótimo, é maravilhoso. E esse estudo de caso que nós trouxemos, nós não levamos ele assim, isso é o que vai acontecer. Não, cada caso é um caso, então nós não podemos generalizar, tudo bem? Eu queria fazer só um comentário, né? Eu me lembrei aqui agora, envolve um pouco de história, né? Às vezes a gente acaba esquecendo. O espiritismo em si, ele foi carregado, ou ele é conduzido muito pelos jovens, e eles são muito esquecidos. Kardec, apesar dele iniciar o processo de codificação depois dos 50 anos de idade, ele se utilizou de médiums que eram mais novos que a gente. Os espíritas que deram continuidade ao processo de alicerçamento do espiritismo, que vieram logo depois de Kardec, eram jovens. Gabriel Delane, Camille Flammarion, Leon Denis, todos muito bem amparados, utilizando-se dessa energia que é a fase da juventude, né? Ela completa a fase da infância, que é a fase inicial de preparação, com a fase final, mediana e final da vida, que é esse coroamento da vida que a gente tem, né? Então, não vamos esquecer dos jovens, mas também não esquecer das crianças, porque um dia eles serão jovens e um dia eles serão adultos, né? E que adultos eles serão, como foi colocado pela Elô na palestra, né? Então, não esquecer que o Espiritismo se faz esse grande movimento de unificação, desse processo de renovação das ideias espíritas, da maneira de passar o Espiritismo, ele vem muito mais pelos jovens do que pelos mais velhos. Geralmente vem pelos mais novos. Então, vamos dar voz ao pessoal, vamos prepará-los para que essas sementes deem muito frutos aí nas casas espíritas e mantenham, né, deem manutenção às casas e a todo o funcionamento, que a gente mantenha essa doutrina correndo livre, leve e solta daqui para fora e alcançando os corações por meio do Evangelho. Tenho só a agradecer porque foi uma experiência além da emoção. Além da ansiedade, né, do não dormir à noite. Foi uma experiência magnífica. Eu lembro que na segunda-feira eu dormi assim encantado, porque eu fiquei muito feliz por ter passado a mensagem, por ter conseguido passar tudo muito bem passado e pela experiência adquirida, que foi maravilhosa. A gente sentiu realmente todo um amparo da espiritualidade junto da gente, porque tudo isso é uma preparação deles, porque eu no dia lembro que falei com a Aninha, eu não vou nem pegar o microfone que vai ficar assim, né? E eu não tremia e foi tudo fluindo, as coisas foram vindo, realmente a espiritualidade estava de prontidão ajudando a gente. Graças a Deus, todas as palestras foram dignas de aplausos. Então vamos lá.